Bom, a gente estava tentando fazer uma live, mas aí deu um probleminha, então eu vou fazer o vídeo por aqui e posto lá nas redes. A proposta dessa noite era falar um pouco sobre os sentimentos que nos rodeiam nesse momento. Veja que, primeiramente, do ponto de vista social, é um paradoxo, porque a gente sempre viveu numa rotina de cobranças, de exigências e de correria, e sempre dizia que queria. Eu estou precisando de um pouco mais de tempo para organizar umas coisas. É um paradoxo porque agora que a gente parou, por uma razão que não é a melhor possível, mas como parou, a gente fica meio que sem saber para onde ir, o que fazer. Nesse sentido, pensamentos vão nos rodeando e vão pesando, alguns deles muito negativos, e é preciso que a gente tenha um controle melhor sobre tudo isso que vem acontecendo. Então, aqui nesse vídeo, a nossa intenção é falar um pouco sobre essa dimensão de sentimentos que nos rodeiam nesse momento e principalmente sobre a necessidade que a gente tem de se permitir sentir. É preciso que a gente se permita sentir. É preciso que a gente não negue o que está sentindo. Em relação à ansiedade, muita coisa acontece porque a gente não está se permitindo sentir. A gente não consegue sentir. Na verdade é isso que vem acontecendo. E isso não é de agora por conta do Covid-19, isso é por conta de uma estrutura de relações sociais. A gente se nega muita coisa quando o assunto é sentimento. A gente se priva daquilo que está em torno dos nossos sentimentos e em algumas situações a gente não se permite ou não aceita sentir o que está dentro de nós. A gente não quer muitas vezes também. E nesse momento é um momento em que muita coisa está sendo colocada à prova, muita coisa está sendo colocada em xeque, e o questionamento gira justamente em torno de valores que a gente vai percebendo, muitas falas, muitos vídeos que circulam pela internet mostram uma preocupação econômica. Por outro lado, existem vídeos mostrando a generosidade ainda. Então, são valores que estão em debate. Não é o vírus, sim, mas assim, o vírus nos colocou diante de uma necessidade de reflexão sobre valores, sobre padrões de sociedade, padrões de comportamento. E é como se tivesse ficado à mostra para todo mundo que esse padrão de sociedade que a gente construiu e defende, ele não corresponde às expectativas e anseios mais profundos. E veja que a gente vive numa atmosfera que tem sido construída, ultimamente construída, em torno da ameaça do Covid-19. Então existe nessa atmosfera uma marca de medo, existe uma marca de angústia, de solidão, existe uma marca até de desespero em algumas situações, infelizmente. Existe de tristeza e muitas dessas sensações são sufocadas, são negadas por quem está passando. E pessoas que têm dificuldade em lidar com aquilo que sentem, com aquilo que estão sentindo. E esse é um imenso desafio. A gente já falou muito sobre informações, a gente já falou sobre o uso das redes, a gente já falou sobre o uso do celular, sobretudo à noite, como ele pode impactar no seu sono. A gente já falou então sobre a necessidade de noites bem equilibradas, mas hoje é hora de falar sobre aquilo que você está sentindo. E de uma maneira muito especial, o pessoal da área de saúde, que é o pessoal que está exposto mais diretamente. Veja que todo mundo vive essa preocupação, quem está em casa e quem está fora vive, mas quem está fora, e de uma maneira especial o pessoal da área de saúde, vive isso numa intensidade muito maior, porque você tem o cuidado pessoal, você tem o cuidado no ambiente de trabalho e você tem o cuidado familiar, porque você sai para o trabalho e você volta para o trabalho e quando você volta do trabalho, volta com a preocupação de não expor a nenhum risco aqueles que ficaram em casa. Então veja que é um peso muito grande que a gente carrega.
que o pessoal da área de saúde, sobretudo, carrega. Então é preciso que a gente saiba lidar com isso. Inclusive, numa estrutura de saúde como a nossa, a nível de Brasil, você percebe que profissionais de saúde, muitos deles estão em mais de um lugar, mais de uma escala. Está num hospital aqui, está no outro ali, às vezes na mesma cidade, às vezes em outra. Então veja que é como se essa carga dobrasse. Então é necessário que a gente encontre alternativas. Alternativas, vale lembrar que não existe nenhuma situação 100% isenta. Não existe nenhuma situação nesse momento 100% segura. Mas a gente pode construir marcos, balizas, que nos mantenham, no mínimo possível, vamos dizer assim, equilibrados psicologicamente para lidar com esse desafio, porque do contrário a gente vai ser sufocado pela situação. E aí, tanto o pessoal da área de saúde quanto o pessoal que já está em casa, é preciso que todos nós saibamos construir esses marcos reguladores, assim, essas balizas, esses pilares. E aí, uma primeira coisa que eu tenho para dizer é que todos nós vivemos com essa situação hoje, mas é preciso que a gente entenda que é preciso reduzir o campo de ação desse pensamento mais negativo e ansioso. E aí entra hoje, a partir de hoje, nos vídeos que eu posto, entra uma dimensão mais pessoal. É preciso que você centre, foque e encontre novamente o eixo que pode ter sido retirado nesse momento. E aí veja só, é preciso que a gente faça algumas perguntas, se pergunte algumas coisas. E a primeira delas é, diante do pensamento preocupante, diante do medo, diante dessas ameaças, a primeira pergunta que eu tenho que fazer é: eu tenho tomado os devidos cuidados? Como eu já falei, não existe o 100% seguro, mas se você tem certeza que tem feito o seu melhor no que diz respeito ao seu cuidado e o cuidado dos seus familiares, dos seus companheiros de trabalho, se você consegue construir a convicção de que o seu melhor está sendo dado, apesar de todo cansaço, se você consegue fazer isso, você tem um marco. E é um marco de segurança. É como quem diz assim, aquilo que está na minha mão eu estou conseguindo dar conta. Essa é a primeira base que a gente precisa construir. Tanto quem está no trabalho quanto quem está em casa. Quando vier um pensamento negativo em relação a essa realidade, é preciso que a gente se pergunte, certo, mas eu estou pensando isso, mas e os cuidados que eu tenho tomado? Eles são de acordo com aquilo que vem sendo tão divulgado, que foi tão divulgado e ainda é? Então veja que esse é o primeiro marco. E é um marco bem pessoal, porque não é mais a hora de você estar pensando, não é mais a hora de você pensar sobre algo que tem a ver com a reação de outro, é a sua hora. Você se preocupa com todo mundo, é importante que se preocupe, mas quando eu falo isso é a sua hora. É a hora de você se perguntar sobre os seus cuidados. Consequentemente, quando você se fizer essa pergunta, a resposta que você vai se dar é a de que tem feito todo o possível. Então isso dá uma sensação de segurança. E aí, como a gente já sabe, é uma margem segura para a gente continuar caminhando, continuar construindo, continuar na luta. A segunda coisa é que a segunda baliza que eu posso construir, o segundo marco regulador aí, é que eu esteja sempre examinando as possibilidades que eu tenho de melhorar essas ações. Não é uma preocupação, não pode ser uma preocupação com um contexto de futuro. Tipo assim, como é que vai ser? A gente sabe que pelas projeções os números de pessoas infectadas vai aumentar, mas eu tenho que tentar focar no presente. O que é que eu posso fazer para manter mais seguro a mim, a quem está comigo, a quem depende de mim no trabalho? Esse é a segunda baliza que você pode colocar, esse é o segundo marco para regular um pouco esses pensamentos. Um terceiro momento é preciso que você reconheça, e aí todo mundo precisa, nesse momento e sempre precisou, mas esse agora tornou mais nítido isso, é preciso que a gente reconheça a nossa própria capacidade, os nossos limites, e nesse sentido é preciso que a gente reconheça o que a gente está sentindo. Se a gente estiver no ambiente de trabalho e não estiver se sentindo bem, estiver angustiado, angustiada, triste, é preciso que a gente reconheça para a gente.
É preciso que a gente deixe claro para nós, cada um deixe claro para si, que não está se sentindo bem. Você não tem a obrigação de ser o super. Você é um ser humano e muitas vezes exposto a uma situação limite. Então não há por que esconder de você nem dos outros o que você está sentindo. É porque aí alguém pode dizer assim, é porque se virem que eu não estou bem, vai preocupar outra pessoa. Não, mas assim, é para isso que, entre outras coisas, é para isso que estão aí os companheiros de trabalho, é para isso que está aí a nossa família. Então é preciso que a gente tenha esse devido cuidado com o que está sentindo, dar nome ao que está sentindo. Eu estou triste, eu estou preocupado. E quando a gente encontra esse sentimento que está norteando o nosso dia, é preciso que a gente se pergunte o porquê. Por que eu estou sentindo isso? E aí, quando a gente pergunta, a gente acha logo uma resposta. E imediatamente a gente volta para a primeira baliza, certo? Mas eu estou tomando os devidos cuidados. Então veja que esses pontos vão se conectando, estão todos conectados ali. E um quarto ponto é que você não pode se negar sentir isso. Se no terceiro ponto você estava reconhecendo no quarto, tá com vontade de chorar, então chora. É hora de pôr para fora também. Inclusive, eu digo para as pessoas que eu acompanho sempre, eu digo isso a eles, a única coisa ruim do choro é segurar. Não pode segurar o choro. Tá com vontade, chora. Inclusive porque esse choro que você tenta conter, ele vai aparecer em outro momento e quando ele aparecer talvez não seja com essa mesma consequência que traria se você tivesse chorado quando teve vontade. E quando você segura o choro, ele vai voltar lá na frente, só que volta com outras consequências, em outras circunstâncias e podem não ser tão boas. Então é preciso que a gente faça esse movimento de desintoxicação mesmo, né? Então veja que são 4 balizas, 4 marcos, como se a gente estivesse construindo uma caixa para colocar tudo que há de negativo ali. Então a gente já encontrou quatro pilares, assim, 4 balizas. Está na hora da quinta. E a quinta é a seguinte: é preciso que a gente comece a ver também o aspecto positivo. A gente foi, eu tenho dito isso, né? A gente foi envenenado por notícias falsas. A gente foi envenenado por notícias que não ajudam nesse momento. Mas tem muita notícia boa também que a gente tem deixado passar despercebido. E além de notícia, tem muita coisa boa acontecendo com a gente. Por exemplo, é uma oportunidade para quem está em casa poder construir mais momentos juntos, coisa que a gente não conseguia devido à correria do trabalho. Então, tentar ver o lado positivo pode nos ajudar também. Então, esse seria o nosso quinto pilar. Então, com esses 5 pilares aí bem delineados, a gente pode construir uma contenção contra os pensamentos negativos. É preciso que a gente se permita sentir, é preciso que a gente não negue a nós mesmos essa possibilidade de externar o que está se passando na nossa mente e no nosso coração. Procure partilhar com pessoas de confiança, com pessoas da sua família, mas não tente guardar algo que está pedindo para sair de dentro de você, tá certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado e a gente se encontra por aí em breve. Boa noite para todo mundo.